Olá pessoal, boa noite, graça e paz a todos. Mais um pequeno grupo online que nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus, né? O pessoal aí da Segunda do Gramacho, a nossa live todas as noites, de segunda a sexta, a partir das 20 horas, nós estamos aqui estudando sobre o Evangelho de Lucas, né? E tem sido muito boa a participação dos irmãos, né? O convívio com os irmãos. E eu quero dizer que hoje foi um dia de muito trabalho, muita luta, né? Estamos aí com a nossa igreja, a Segunda do Gramacho, envolvido com a ação social, a divulgação das nossas atividades em relação à ação social da nossa igreja. E hoje foi um dia de muita agitação, né? Início de mês, sabemos como está a situação e graças a Deus, né, nós cumprimos nosso papel como igreja, estamos entregando cestas básicas, ajudando algumas pessoas, principalmente a começar dos membros de nossa igreja e também de pessoas que têm procurado a nossa ajuda. Então, a você que está aí da Segunda do Gramacho, Deus abençoe a sua vida. Enquanto você está chegando, a turma está chegando, eu estou preparando tudo aqui e daqui a pouco nós vamos começar o nosso estudo no Evangelho de Lucas. Então, convido você a compartilhar, a convidar outras pessoas, né, para estar junto, né, aqui aprendendo a palavra de Deus. É o nosso seminário online, né, da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Então você que está chegando, compartilha. Eu estou preparando tudo aqui. Enquanto isso eu vou falando com você. Eu vou comunicando. Nosso horário ainda não deu. Nós estamos esperando o pessoal chegar. Está aí, né, o pessoal já aparecendo. Eudício, Antônio Sampaio. Deus abençoe, pastor. Ademilda está aí. Mário, Ana Paula. A Demilda também já convidou outras pessoas para entrarem também. Então é isso, né? A Segunda do Gramacho se reunindo nesse horário de 20 horas. Estamos aqui online para conversar com você. Enquanto você está chegando, deixa eu bater um papo aqui de alguma coisa. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo e está todo mundo em casa, né? Alguns estão trabalhando, né? Porque precisam trabalhar. Mas eu acho que nós temos que aproveitar esse tempo para produzir alguma coisa. E eu quero dar a dica aqui aos membros lá da minha igreja, né? Da Segunda do Gramacho. Deixar aqui um convite a você. Primeiro, existem hoje na internet muitos cursos online gratuitos, que não tem custo nenhum. Você pode fazer, entra lá, existe uma série de universidades que estão disponibilizando cursos online para que você possa estudar nesse período de ociosidade e outra coisa, de graça, sem custo nenhum. Então, eu acho que é uma oportunidade que você precisa ter, usar esse tempo a seu favor. De repente um curso que você queria muito fazer, está de graça na internet, você pode fazer e também aproveitar esse tempo que você tem aí ocioso, né, parado. Então, eu quero orientar você, que você aproveite esse tempo. A segunda dica que eu quero dar nessa noite é em relação à leitura. Gente, é possível, né, aproveitar esse tempo para ler. Eu acho muito interessante os irmãos pegarem um livro, escolhe um livro, né? Um livro de romance, um livro de ficção, um livro teológico, a Bíblia Sagrada, não importa qual seja. Eu acho que é ideal nesse momento. Quem ficou comigo lá no Mar de História sabe muito bem a importância da leitura. E esse é um tempo de nós exercitarmos isso. Você não precisa ler o livro todo de uma vez. Lê um capítulo, lê uma parte, depois você lê outra. O importante é você ocupar sua mente hoje com algo que seja melhor do que as noticiários de televisão. Televisão só fala de morte, estatística, guerra política, conflito. Isso não é saudável para nós, né, que somos cristãos, e também não é saudável para ninguém de ficar ouvindo só notícia ruim, só guerra, só conflito, só briga. Então, tem livros bons aí, tem livros disponíveis, livros baratos, tem livro na internet que você pode baixar de graça, com domínio público, né, qualquer um pode ler. Então, acho que você pode participar. Na pior das hipóteses, né, que você não tenha paciência para procurar, nem editar, pega a sua Bíblia, leia, né? A leitura diária da Bíblia deve ser normal na nossa vida, mas muito mais nesse tempo que a gente vive. E eu tenho, depois de conversar com o pessoal do Mar de História, nós temos um grupo no WhatsApp, eu quero conversar com vocês, vou fazer uma proposta a vocês. Se der tudo certo, a ideia, né, se os irmãos aí nos ajudarem, nós vamos abrir para todo mundo, de termos um clube do livro de leitura bíblica pelo WhatsApp.
lemos um capítulo, comentamos o capítulo e eu acho que vai ser muito bom para quem quiser participar. É de graça, não tem custo nenhum, você pode colocar, só botar o seu nome lá no grupo do WhatsApp e sentir o desejo de participar. Então nós vamos caminhar nesse sentido. O pessoal está chegando, tá aí, Mário Drummond, Marinete sempre com a gente, Roseni também sempre com a gente, meu amigo Silas Franco tá aí, né? Marcos Leite, Norimar, e muita gente chegando, graças a Deus. É isso aí, pessoal. Daqui a pouco nós vamos começar o nosso estudo, aí do Evangelho de Lucas. Olha o que o Antônio Vieira está dizendo. Já estão no segundo livro. O Antônio Vieira, nosso irmão aí, o pai da Jéssica, né, é o participante ativo lá do Mar de História, do nosso Clube do Livro, de leitura de livros normais, né? E ele estava no clube, nós nos reunimos uma vez por semana, na segunda-feira, e parece que ele está agitado aí, ó, já leu o segundo livro, então veja que é possível. Nós vamos pensar fazer isso pelo WhatsApp, Clube do Livro, Mar de História, nós vamos tentar ativá-lo ele, mesmo distante, nós vamos caminhar nesse sentido. Então tá aí, irmã Doralice, irmã Maria de Fátima chegando também. Daqui a pouco nós vamos começar o nosso estudo bíblico hoje. Olha só, pessoal, quero dar uma dica aqui, veja esse livro. Esse livro aqui eu adquiri pela internet, na Amazon, eles entregam pelo correio. Eu não vou indicar ele a você, mas vou te dar uma dica, né? Se você tem um livro interessante que você gosta, você pode ir lá no Amazon, tem livros baratos, parece que o governo editou redução de impostos sobre livros digitais. Esse aqui é um livro físico, mas você pode comprar ele somente digital em PDF. Tá baratíssimo, muito barato mesmo. Então, você pode hoje adquirir literatura na sua casa. Você compra, correio em 5, 6, 7 dias, dependendo do prazo de entrega. Esse livro aqui, enquanto o pessoal está chegando, daqui a pouco nós vamos entrar no estudo, eu quero compartilhar com você. Esse livro aqui fala sobre o sábado, né? O Shabat, o significado para o homem moderno, de guardar o sábado. Nós não vamos entrar aqui em questões doutrinárias, se deve ou não guardar o sábado. A questão é a visão do sábado para os judeus. Isso tem me deixado muito impressionado sobre essa visão, né, da questão de guardar o sábado. Nós não vamos discutir aqui se deve ou não deve guardar o sábado. Todos sabem que nós cristãos, nós não guardamos sábado, nós praticamos a nossa devoção no domingo, que é o dia da ressurreição. Nós não vamos entrar nessa polêmica. Mas eu quero dizer o seguinte, esse livro tem sido algo muito interessante, né? A visão judaica sobre o sábado. Então, só para você ter um entendimento, só para você poder pensar, nós guardamos o domingo, né? Domingo nós estamos indo ao culto, alguns vão à missa, é um dia de celebração, de adoração a Deus. Então nós vamos ao templo. A visão judaica é mais ou menos o seguinte, não é o templo, é o tempo. Então eles guardam sábado como se fosse um dia de sábado, o tempo, horas, eu estou falando de minutos, seria o local da adoração a Deus. Então, aqui nós temos o templo, quando nós caminhamos para um local de adoração, né, que é o domingo, a igreja, né, casa do Senhor. E para a mente dos judeus, o sábado é o local de adoração, é o tempo, não é o templo. Então isso tem sido bastante curioso, esse livro. Não é um livro cristão, não é um livro teológico, não é um livro evangélico, mas é um livro de um pensador filósofo e existencialista, Abraham Josué Heschel. Então, muito bom, pequenininho, mas já terminei ele hoje e já vou caminhar para uma outra leitura. Então, esse é o incentivo que eu quero dar a você, ler é muito bom, né? Tem umas literaturas diversas aí que podem contribuir para a sua caminhada. Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui. Marcos Leite, Márcia Valéria, tá aí chegando, Edneuza também, né? Eduardo Eliotti tá aí também, Soninha, Rita Conrado, Deus abençoe. Hoje foi lá, hein, Rita? Entreguei sua bandeja, hein? Entreguei sua bandeja hoje lá, tá? Já tô livre do problema. Comprei o pão, vou aproveitar aqui já que o pessoal tá aí da CIB do Gramacho. A irmã Rita Conrado faz um bolo muito bom, viu? Bolo e pão. Aliás, pão doce, pão com goiabada. Pode encomendar a Rita que vale a pena. E eu quero indicar também aqui o trabalho da Viviane e do Hugo, né? Estão fazendo aí empadão, estão trabalhando. Você pode passar um zap para eles que eles entregam em casa, tá bom? O Hugo aí dá o jeito dele aí. Você pode encomendar e também tem sido um meio dos irmãos também vencerem, né, essa crise que estamos vivendo. Então acho que é hora de todo mundo se juntar,
Vamos apoiar a Rita aí no pão com goiabada, pão doce que ela faz em casa, quentinho, né? E também o Hugo e a Viviane que estão trabalhando aí, fazendo empadão, fazendo bolo, tem sido muito bom. Beleza, pessoal? Vamos então caminhar. Antes da gente falar, tem que dar mais um recado aqui. Tem recebido muito retorno do Zap e também através da internet. Gente, tem sido muito bom. Tem irmãos agradecendo, tem irmãos de outras igrejas, tem gente afastada da igreja dizendo que as lives são boas, tem se edificado, tem gente que entra no horário, tem gente que entra depois, perde o horário, mas só para você ter uma base, só o aniversário, né, que nós fizemos aqui, que fizemos aquela bagunça aqui no Zap, deu em torno de 1.200 pessoas até hoje, passando e vendo as lives, né? O estudo de ontem deu em torno de 820, então veja como o poder do alcance desse trabalho, né? E o legal é que eu tenho visto pessoas que estão simplesmente, né, tô junto, fico contando a hora, fico controlando na internet para poder resolver isso. E tem outras pessoas também, que eu vou terminar a fala aqui, para entrar no estudo, não tem o Facebook. E aí o que eu estou fazendo? Quando acaba aqui a live, eu tiro esse arquivo e coloco no YouTube. Então você pode assistir depois. Não dá para fazer os dois ao vivo, porque eu teria que ter aqui exatamente 2 celulares para poder fazer essa transmissão. Pode ser que eu faça isso no futuro, tanto no YouTube como também no Facebook. Mas deixa eu me organizar um pouquinho, eu ainda estou aprendendo a mexer com esse negócio, eu faço tudo sozinho, iluminação, às vezes peço a orientação dos irmãos lá da mídia da igreja, o Abraão, o Carlos, me dão umas dicas aí, eu vou me virando aqui, vou fazendo, beleza? Então, continue aí a incentivar, continue aí a buscar. Eu acho que é um tempo bom de nós, como irmãos da Segunda do Gramar, estarmos juntos. Você que é da Segunda, chegou, escreve aí, manda um oi, tá os irmãos no bate-papo, né? É uma forma de vocês também conversarem, dialogarem. Eu acho que isso é muito bom para o nosso crescimento. Muito bem, pessoal, vamos lá. Vamos caminhar então para mais um pequeno grupo online da CIB do Gramacho, a igreja online, estudando a palavra de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 26, nós vamos falar hoje de atitudes perigosas. É um tema muito bacana que a gente pode pensar até em reproduzir isso mais à frente. Atitudes perigosas em relação ao reino de Deus. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, já falamos do capítulo 1 ao capítulo 9 agora, provavelmente amanhã ainda vou continuar no 9, mas eu acredito que essa semana nós vamos então fechar até o 6, beleza? Aliás, até sexta-feira fechar o capítulo 10. Muito bem, Lucas, o médico amado que caminhou com Paulo, que ajudou a Paulo nos seus sofrimentos, ele agora está escrevendo um documento, o Evangelho de Lucas, para quem está entrando hoje, não acompanha os estudos. Ele está escrevendo esse Evangelho com um pedido de Teófilo. Teófilo gostaria de saber como era o ministério de Jesus, e Lucas então vai começar a escrever o Evangelho como se fosse um historiador. Esse documento, esse Evangelho vai ser escrito 60 anos depois da morte de Jesus. Então ele está ali acompanhando, coletando informações, e ele anda muito com Paulo. E esse mesmo Lucas, que escreve os evangelhos, que ele é tão detalhista, ele escreve também o livro de Atos dos Apóstolos. E aí você pergunta, qual a relevância do evangelho de Lucas? A relevância do evangelho de Lucas é que ele é um evangelho discipulador. É uma forma de que Lucas vai pegar os detalhes de Jesus e vai levar para Teófilo com o propósito de o discipular. E o que nós aprendemos aí? A relevância de quem nós devemos crer, como nós devemos viver, qual era a visão de Jesus para a sua igreja e para os seus discípulos. E aí nós já falamos sobre o chamado dos discípulos, os milagres, a cura, nós já falamos sobre a transfiguração que foi ontem, né? Enquanto os discípulos dormiam, Jesus estava vivendo um momento único e eles perdem a oportunidade porque não vigiaram, não estavam preocupados com aquilo que estava acontecendo. E nós vimos também ontem que Jesus vai para a transfiguração, para esse momento de oração, se preparar para a cruz que estava para chegar. E aí nós aprendemos algo interessante, o preparo tem que ser antes, não durante. Se acontecer de ser durante, beleza, temos que orar no meio da tribulação, no meio da luta. Mas o ideal para nós é estarmos preparados para o dia mau. E aí nós falamos sobre o exemplo, né, sobre esse tempo que estamos vivendo. Tem gente que começou a orar, a ler a Bíblia, se consagrar agora.
por causa do medo, por causa da preocupação, por causa da angústia. Seria esse o caminho correto? Seria esse o caminho ideal? Eu acho que a preparação deveria ser antes de tudo isso acontecer. Muito bem, então vamos ler então Lucas capítulo 9, do versículos 46 ao versículo 49. Diz assim: E começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e colocou-o em pé ao seu lado. E então lhe disse: Quem receber essa criança em meu nome, está me recebendo. E quem me receber, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, esse será o maior. E disse-lhe João: Mestre, vimos um homem expulsando o demônio em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não impeçais, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Muito bem, atitudes perigosas. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre essa passagem que vai trazer uma visão que Lucas se preocupa, é que depois que Jesus ele começa a falar sobre o seu auto-sacrifício, sobre o seu esvaziamento, né? Os discípulos agora começam a discutir entre eles quem seria o maior nessa missão, nesse ministério, né? Parece que eles estavam emocionados. Jesus tinha acabado de chamá-los, Jesus estava curando, expulsando demônio, e eles então estavam meio empolgados com tudo isso que estava acontecendo, e parece que agora começa a subir um pouco a cabeça esse ministério, essa missão, e eles estão, diz o texto, discutindo, impressionante, né? Estão discutindo quem seria o maior. Então, Lucas vai trazer para nós essa visão de que Jesus responde a essa inquietação que eles estão sentindo. A primeira coisa que nós vemos no capítulo 46 a 48 é os discípulos discutem entre si quem seria o maior, uma demonstração de falta de humildade completa entre eles. Eles estavam querendo promoção, eles estavam querendo poder, eles estavam querendo ser exaltados num pensamento de se projetar dentro do ministério de Jesus. Então, antes do ministério começar, ou estava já começando, eles já estão discutindo quem seria o maior no reino de Deus. E essa ambição da projeção do eu é uma doença que está na natureza humana. A falta de vaidade, a falta de humildade, a falta de vaidade, a falta de humildade, a vaidade em excesso tem levado à destruição de muitas coisas. O que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil, essa briga política, econômica, é algo que nos incomoda, é a briga pelo poder como sempre existiu, é a briga pela ascensão, pelo status, né, de sucesso, tem sido um tormento que tem atingido até nós cristãos. Inclusive há umas discussões por que a igreja está vivendo esse momento de gente discutindo, magoando, se ofendendo na internet, porque um quer ter mais razão do que o outro, um quer ser mais verdadeiro do que o outro, um quer que o outro aceite a sua opinião, e quando isso não é feito, pancada come, discussão, ofensa, e tem aí família dividida, irmãos brigando, por causa de quê? Por causa de um sentimento de entender que o outro também pensa diferente. Ninguém é obrigado a pensar igual, ninguém é obrigado a pensar da mesma forma, né? Então essas coisas nos deixam pensativo. E agora nesse texto nós vamos destacar algumas coisas, duas coisas a princípio, dentro desse texto. Primeiro, nós vamos ver que o reino de Deus não há espaço para esse amor, a promoção pessoal do eu. No reino de Deus não há esse espaço. Por que não há esse espaço? Quando nós começamos a olhar a essência de Jesus, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. É o próprio Deus que se fez carne e habita entre nós. A Bíblia vai dizer que ele se auto-esvaziou de sua glória e desce para estar no meio de nós como um Deus que criou todo esse universo, e agora ele está simplesmente sentindo o que o homem sente: fome, sede, dor, morre, sangra, está limitado na natureza humana, mas ele é Deus. Por causa de quê? Por causa do amor. Então, enquanto Jesus cumpre o seu ministério pensando em cuidar do outro, de trabalhar a humanidade perdida, os discípulos estão discutindo quem vai ser o maior. Veja que situação complicada.
Enquanto Jesus deixa o seu trono de glória, o Deus que se fez carne, o Verbo, né, que habitou entre nós, ele deixa todo o seu poder e a sua graça para estar no nosso meio. Os seus discípulos, em vez de estarem preocupados em cumprir a missão, eles estão preocupados em quem é o maior, quem vai ser o melhor, quem vai ter mais destaque. E onde isso surge? Surge na natureza humana, no pecado, na natureza do nosso coração. Enquanto o Rei da Glória deixa a sua glória, se faz um de nós, simplesmente os discípulos que foram convidados estão preocupados com o seu eu. Quem vai ser melhor, quem vai ter mais destaque, quem vai estar à frente e vai receber elogios, aplausos. E felizmente isso é uma doença que acontece dentro do coração humano. O homem, em vez de servir, ele quer ser servido. E aí nós vemos outros homens, né, que vem a soberba, como o caso de Nabucodonosor, como o caso de Senaqueribe. Nós vemos o próprio Herodes Agripa. Nós vamos ver isso em Atos capítulo 12, versículo 21. Vaidade, poder, o que isso faz? A soberba procede à ruína. Então, a primeira coisa que nós temos que ter cuidado e aprendermos com esse texto, que Lucas passa para nós, é quais são as nossas intenções no reino de Deus. É servir ou ser servido? É cuidar de gente ou ser cuidado? É ter elogio, é ser bênção ou simplesmente receber dos homens aplausos? E essa é a preocupação que nós precisamos ter. A Bíblia vai dizer que os exaltados serão humilhados, né? Mas os humilhados, eles serão exaltados. Então essa é a condição. O reino de Deus não é para poder, não é para vaidades pessoais, cargos, mas ele é simplesmente um ambiente em que nós devemos cuidar do outro, nos entregar pelo outro, porque foi essa a visão de Cristo para nós. Então o primeiro ponto no Evangelho de Lucas, quem está chegando agora, Lucas capítulo 9, versículo 46 ao versículo 50, nós vamos ver que as atitudes perigosas. A primeira dela é que o reino de Deus não há espaço para promoção pessoal. O reino de Deus é para cuidar de gente, é para servir, é para abençoar. É claro que nós temos dentro da igreja uma hierarquia, de líderes, de posição, porque tem que existir uma certa hierarquia para poder manter a ordem, Quem é o diretor, quem é o responsável, quem é a pessoa que é porta-voz, quem é aquele que tem autoridade para falar, porque eles representam a igreja. Então isso é ordem, mas isso é um sentimento também de humildade. Você pode estar numa posição de destaque, mas isso não quer dizer que você vai ficar vaidoso com essa posição. Você tem que servir ainda mais, porque a quem é muito dado, muito será cobrado. Então a primeira repreensão que nós vemos aqui é que Jesus ele vai dizer a esses discípulos que o reino de Deus não é exatamente para isso, para uma promoção pessoal. E aí nós vemos o segundo ponto que a gente pode pensar no versículo 47 e o versículo 48, em segundo lugar, o reino de Deus, ser menor é ser o maior. E aquele que pensa dessa forma, Jesus usa uma ilustração. E diz o texto que ele pega uma criança, diz assim, e Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e colocou em pé ao seu lado. E então lhe disse, quem receber essa criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre vocês for o menor, esse será o maior. Por que Jesus pega exatamente uma criança? Bom, primeiro ponto, o que uma criança pode oferecer? Uma criança ele ainda não tem uma maturidade, ele não tem experiência. Uma criança provavelmente não tem poder financeiro. Uma criança provavelmente não tem força física. Uma criança provavelmente não tem ainda um discernimento de escolher, ou de decidir algumas coisas, porque ele não tem muito ainda maturidade. Então o que nós aprendemos com isso? Quando ele fala, quando você recebe uma criança, recebe a mim. Então receber uma criança na visão, na ilustração que Jesus está dizendo, é que ela não tem nada a oferecer de riqueza, de poder, de força. Então aquele que recebe humilde, recebe o próprio Cristo. E quem recebe Cristo, recebe o próprio Deus que o enviou. Então a visão que Jesus está passando é que quando nós servimos o menor, nós nos tornamos o maior.
Quando nós servimos como aquele que está disponível a cuidar do outro, na verdade nós não estamos nos desmerecendo, nem nos humilhando não. Nós estamos exatamente fazendo a vontade de Deus. Quem me conhece como pastor sabe muito bem como é o meu jeito de ser, como eu vivo, não sou perfeito, tenho minhas falhas, mas uma coisa que para mim não tem nenhuma dificuldade, se eu tiver que de repente, os irmãos já viram isso acontecendo, se tiver que pegar uma vassoura e varrer o pátio da igreja, isso não vai me diminuir nada. Se eu tiver que lavar um banheiro da igreja, se eu tiver que pegar uma cadeira e carregar, um banco a carregar, por quê? Porque quando nós servimos a Deus, nós servimos a Deus. Então, independente da posição social, poder político, econômico, a posição que você está, você pode servir a Deus e será bem visto, porque o que mais importante é o que Deus pensa de você. Não é o que as pessoas acham que você é. O que as pessoas pensam que você é, e não importa. O que importa é o que Deus pensa de você. E enquanto os discípulos estão brigando, quem vai ser o maior no seu reino? Eles estão pensando em glamour, em poder, estão pensando no próprio eu. E Jesus vai dizer, olha, quem recebe uma criança como vão me receber, e quem recebe a mim recebe o Pai que me enviou. Então Jesus vai mostrar que nós, como discípulos, ser grande no reino de Deus é cuidar daqueles que são menores e até menos valorizados, menos acreditados. Por exemplo, uma criança, naquele tempo não tinha, né, como tem hoje, como é que fala? Declaração como é que é o nome que se dá? Direito da criança e do adolescente, né? Tem direitos instituídos pela Constituição, pelas leis federais, municipais e tal. Naquele tempo não tinha isso, criança é criança. E Jesus pega uma criança e coloca no meio da discussão dos discípulos. Ó, vocês estão brigando em quem é o maior? Quem receber essa criança aqui e cuidar dela, cuida de mim e cuida do Pai também que me enviou. Então servir o menor é servir o próprio Cristo. Receber o menor, aquele que menos acreditado, aquele mesmo desfalecido, aquele que não tem muito a oferecer, na verdade é servir o próprio Deus. Ser grande no reino de Deus é cuidar daqueles que são menos valorizados. Então, esse é o ensinamento e a discussão que está acontecendo nesse texto. E Lucas, ele é tão bacana, irmão, você que está aí, o evangelho de Lucas ele é tão rico, eu não estou desmerecendo os outros evangelhos, não. Os outros evangelhos têm também a sua característica. Mas o evangelho de Lucas, ele é muito detalhista. O evangelho de Lucas, ele entra em umas peculiaridades muito interessantes. Por exemplo, ele diz o texto, Jesus pegou aquela criança e colocou em pé ao seu lado. Veja só que bacana. Ele não botou a criança sentada no chão, não pegou no colo, botou ao seu lado como, né, como um sentimento assim, olha, aqui, ó, é um ser que existe, é uma criança, mas ele tem valor, ele está em pé, está do meu lado. Então, esses detalhes ricos para nós começarmos a entender exatamente o que o texto quer passar. Então, na ambição humana, ele não vê sinal de grandeza quando cuida do outro. Muitas vezes as pessoas só olham a ambição humana, querem melhorar, querem ter, querem possuir. Jesus está dizendo que o importante é cuidar do outro. Então as riquezas para a sociedade é poder, é dinheiro, é riqueza, é status, é posição social. Isso é para o mundo, a ambição humana, a riqueza. Para o reino de Deus, a riqueza está em cuidar do outro, está em amparar o outro e aquele menos favorecidos. O Filho de Deus declara que o caminho para a grandeza é o reconhecimento divino e devoto de que nós temos que cuidar do próximo. Então isso não pode ser deixado de lado na igreja cristã, na igreja evangélica, porque o evangelho de Jesus é isso. O evangelho de Lucas, ele vai trazer isso com muita valorização. Agora, o outro ponto, nós vamos caminhar agora, o tempo está passando, eu sempre faço um estudo de 30 minutos, algumas pessoas querem, pastor, pode ficar mais tempo. Eu acho que o ideal é a gente absorver isso e levar durante o dia, pensar. Amanhã nós vamos continuar. O outro ponto que nos chama atenção está no versículo 49 e versículo 50, que diz assim: disse João, mestre, vimos um homem expulsando o demônio em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Olha só. Não impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Outra coisa que nos chama atenção nesse texto, e o tema do nosso estudo hoje, é atitudes perigosas. A primeira atitude perigosa,
que nós vemos no texto, o reino de Deus não é espaço para promoção pessoal. Eles queriam saber quem seria maior. Segundo, atitude perigosa. Nós vemos que o reino de Deus, ser maior é servir o menor. Então não é glamour, é servir, não é ser servido. E agora, numa atitude perigosa, nós vemos a intolerância. Olha que ponto chegam os discípulos. Eles estão tão vaidosos de si, eles estão tão orgulhosos da posição que possuem, que esse versículo 49 e 50, ele vai dizer o seguinte, olha, nós vimos homens expulsando demônio, em teu nome, eles estão fazendo a obra de Jesus. Eles estão fazendo a obra de não é em outro nome não, é em nome de Jesus. Eles estão expulsando demônio em seu nome, mas eles não andam conosco. Eles não estão aqui na panela, eles não estão aqui no grupinho. Por quê? Porque eles se sentiam privilegiados. Eles eram a ala que andava ao lado de Jesus. Mas esses discípulos, eles perdem completamente a noção de quem eles são e por que eles foram chamados. Eu acho que ainda estava havendo um amadurecimento na mente deles. Eles estão tão viajando, né? Vamos usar uma frase aí da juventude, né? Viajando na maionese. Eles estão tão viajando na maionese que eles perderam a noção, foram repreender alguém que estava fazendo o ministério do próprio Cristo. Mas só porque não andavam com eles então se acharam com o direito de repreender, como se fosse uma coisa exclusiva, como se fosse, olha, só nós podemos fazer isso aqui. Veja que atitude perigosa, a intolerância. Então, o que nós vamos aprender, irmãos, com essas questões? Jesus vai dizer, olha, não repreende esses homens. O que eles estão fazendo é o reino. Aquele que não estão divididos, estão juntando para vocês. E o que nós precisamos aprender é com isso. Talvez tenha diminuído um pouco hoje, mas existia muito tempo atrás as vaidades denominacionais, né? Quando as pessoas se intitulavam da denominação tal, da denominação essa e aquela e se orgulhavam disso, ao ponto de ser a sua denominação maior até do que o próprio Cristo. E isso trouxe muita confusão, trouxe muita dificuldade. Hoje, graças a Deus, muita coisa foi vencida. Hoje nós trocamos de púlpito, os irmãos da Assembleia de Deus pregam na nossa igreja, cantam na nossa igreja, nós batistas também vamos lá, cantamos, pregamos. Mas num tempo atrás havia uma intolerância em relação aos cristãos. E ainda hoje, aqueles que pregam e ensinam a palavra, estão ali evangelizando, há muitas pessoas que querem rotular e querem colocar a sua forma, do seu jeito de ser igreja. A Bíblia vai dizer que existe uma multiforme graça de Deus. Deus age em todas as igrejas, em todas as denominações. Tudo bem, você não gosta, eu estou dizendo, irmãos, igrejas evangélicas cristãs que seguem a Bíblia. Eu não estou falando de heresias e eu não estou falando também de seitas. Estou falando de igreja evangélica. Então nós temos hoje várias igrejas, várias bandeiras, várias denominações. Esses irmãos também estão pregando a palavra em nome de Cristo, estão evangelizando em nome de Jesus, estão salvando vidas em nome de Jesus, estão batizando pessoas em nome de Jesus. E nós não podemos ter esse espírito que é um espírito perigoso, de ser intolerante, de não aceitar outros irmãos, outras igrejas, outras denominações e fazermos julgamentos sobre pessoas. O que elas estão fazendo realmente é de Deus, não é de Deus. Veja que esse pensamento não é de hoje, já estava lá com Jesus. Olha, eles estão expulsando em seu nome, eles estão fazendo isso, mas eles não andam conosco. Ou seja, não é do nosso grupo. E aí é uma atitude perigosa, é uma atitude de intolerância que nós estamos fazendo julgamento sobre a vida das pessoas. E aí Jesus vai dizer para eles, olha, não impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Então o reino de Deus está além dos nossos pensamentos humanos. O reino de Deus é maior do que a sua igreja. Você que está aí, está passando por essa live, o reino de Deus é maior, é claro. Eu sou da Igreja Batista, eu gosto da Igreja Batista, eu me sinto bem. Amém. Deus, de repente, já te deu um chamado de você trabalhar na segunda Igreja Batista em Gramacho, de você cuidar, de estar ali sendo tratada.
né? Cuidado, ajudando pessoas e sendo ajudado. Amém, Deus te colocou no seu coração. Mas uma outra igreja, uma outra denominação que esteja fazendo também em nome de Cristo, conforme a mensagem do Evangelho, ela deve também, pelo menos, ser respeitada. Não pode haver entre nós divergências, brigas, contendas de qual a igreja é maior, de qual a igreja é melhor, de qual a igreja tem mais membro, de qual a igreja faz isso, faz aquilo, e até, eu quero aqui fechar aqui uma questão, há igrejas até que proíbe o membro de ir em outra igreja. Eu acho isso um absurdo, eu nunca fiz isso com as minhas ovelhas. Eu sempre falo para as minhas ovelhas assim, olha, procure ouvir palavras que são edificantes. Compara tudo que se fala com o que a Bíblia diz. Cuidado, não acredite em todo pastor, não acredite em todo profeta, não acredite em tudo que diz em nome de Deus, porque há muitos que falam em nome de Deus e estão falando coisas que Deus nunca mandou dizer. O que eu ensino aos meus membros, meus irmãos, é o seguinte, pastor, vou visitar fulano de tal. Vai, meu irmão, vai na bênção de Deus. Seja abençoado lá, mas olha, aqui tem a sua igreja e tem o seu compromisso aqui, porque o seu chamado é aqui, mas você não é proibido de ir, né? Eu fico preocupado quando algumas pessoas começam também a ir aqui, ali, e não tem um senso crítico de ouvir e saber se aquela mensagem realmente é de Deus, porque nós sabemos que há muita coisa sendo falada que o Evangelho nunca ensinou. Mas também proibir o membro, não pode, não vai, que você for na igreja tal, você vai ser amaldiçoado. Gente, isso não existe, isso não é de Deus. Isso é uma atitude perigosa, é o que nós estamos estudando hoje. É uma atitude perigosa. Então, Jesus vai orientar os seus discípulos, eles acabaram de repreender alguém que estava expulsando demônio em nome de Jesus, mas não fazia parte do grupo. E Jesus diz a ele, olha, quem não é contra vocês é a favor de vocês. Então o reino ele é muito maior do que a gente pensa. E o poder de Deus está também agindo em outras igrejas, em outras regiões, em outras pessoas, em outros pastores. Mas o que nós temos que saber no nosso coração é qual é o nosso chamado. Deus te chamou para a segunda do Gramacho, seja bênção. Seja bênção lá, cuide, ajude a igreja a crescer, ajude a igreja a avançar. Se você se sentiu bem, Deus tem te abençoado, o seu coração está em paz, tem sentido a alegria de estar conosco, Deus abençoe você, nos ajude. Nós não somos perfeitos como segunda do Gramacho, mas nós vamos tentar buscar a perfeição em Cristo Jesus. Agora você está passando na live aí, você é de alguma igreja, é de alguma denominação, é da Assembleia de Deus, é da Metodista, é da Maranata, é da Nova Vida, é da Presbiteriana, não importa. Você está bem, meu irmão, você está feliz, você está se sentindo acolhido, trabalhe para o reino. Cuide da sua igreja, abençoe o seu pastor. Porque é isso que nós temos que fazer, principalmente nesse tempo que nós vivemos. Um tempo difícil, um tempo de problemas, um tempo de dificuldades e um tempo que nós temos que estar juntos. A Segunda Igreja Batista está de braços abertos para receber qualquer pessoa que esteja sem igreja, esteja fora do caminho do Senhor. Nós já temos recebido aí algumas ligações, alguns apps. Pastor, quando voltar nós vamos visitar. Estamos ouvindo aí os estudos, estamos aprendendo com vocês. E a nossa intenção é ajudar. Nós não somos perfeitos. Eu nunca disse, nem vou falar que a minha igreja é a perfeita, é a santa, é a pura. Não, nós temos dificuldades, nós vivemos lutas também. Mas uma coisa tem no nosso coração. Nós somos uma família e nós cuidamos de gente. E todas as pessoas, não importam de onde venham e quem sejam, serão bem cuidadas, serão abraçadas por nós. Pelo menos é isso que eu tento ensinar aos irmãos de nossa igreja da Segunda de Gramacho. Ok, pessoal? Nós vamos parar aqui, senão o estudo vai longe, tem muita coisa para falar. Esse estudo vai continuar amanhã. Eu vou andar mais alguns versículos embaixo e tem sido abençoador para todos nós estar aqui com vocês. Então, quem chegou aí, quem passou, bota um oi, bota um boa noite, se comunica aí, tá aí o Alain, a Desirê tá aí também, Deus abençoe, Janaíro, Flávio, Lu tá aí também. Rosângela está aí também, não é isso? A Jamile passou por aí também, pastor Zísimo, né? Zísimo está aí também, Selma também entrou, Tânia Abreu, olha quanta gente aí abençoada. Então, pessoal, eu não tenho como ler todo mundo, tá? Eu quero pedir desculpa aí, porque o negócio vai passando, eu não consigo ver. Então tá aí a Nath Freitas, está aí também, Paulo também, Deus abençoe vocês. Né? Fernanda Correia, Deus abençoe. Fiquei sabendo que a Fernanda melhorou, né, Fernanda? Bota um oi aí, Fernanda.
Diz aí como é que você tá. A Fernanda é enfermeira e ela tá sempre na nossa igreja lá, é da nossa igreja, já é minha ovelha, né? Sei que ela tá voando aí em outras igrejas. Até vou brincar com a Fernanda aqui, nem sei se ela tá na live ainda. Bota alguma coisa aí, Fernanda, pra mim te ver se você tá aí. Tô aproveitando para brincar com vocês aqui, né? E eu já vou terminar a live aqui. Então, esse tempo é um tempo de muito crescimento para nós e tem sido muito bom. Então, eu espero que você caminhe, né? Desculpa aí se eu não falei o nome de todo mundo, desculpa aí se eu não falei o nome de todas as pessoas aqui, mas eu peço a você que você ore, né? Continue orando, buscando a presença de Deus. A Selma também, Tânia Abreu, Deus abençoe. Muita gente chegando aí, gente, muita gente aí passando, tá bom? Um abraço para vocês. Nós vamos orar então, gente boa. Vamos orar, vamos terminar, pedir a Deus aí, né, a presença do Senhor, e eu tenho a certeza que grandes coisas Deus fará por nós. Pai querido, te agradeço nesta noite pela tua presença, abençoe teus filhos que estão aqui, ó Deus, aprendendo a tua palavra, que tu dê uma semana abençoada. Amanhã, Deus, nos guarde, livre de todo mal, é o que eu te peço, no nome de Jesus, amém. Beleza, pessoal? Um abraço e se Deus permitir, amanhã nós estaremos juntos. Um abraço, boa noite. Se você quiser continuar comentando, fica aí, manda um abraço para os irmãos, e com certeza amanhã estamos de volta às 20 horas. Fica com Deus.